O tema da live hoje, Pedro, é leitura acessível. Diferentes formas de acesso à informação pelas pessoas com deficiência visual. Consegui, não Oi, sei. Ah, Tamile! consegui. Conseguiu! Oba! Boa Estamos lhe noite. vendo, o som. O som tá Boa bom, gente? noite, o som está bom. Tá, Tá. pra mim tá ok. Pessoal, o som tá ok aí pra vocês? Deixa eu ver o que eles vão responder. Gente, desculpa pela demora. É porque esse Instagram é completamente inacessível. Então foi literalmente às cegas que eu consegui aceitar essa solicitação. O som Mas deu está ok, certo. Tamile, muito bom. Deu certo, Ótimo. graças a Deus. Tamile, então, eu vou pedir para você porque a câmera tá bem na sua testa. Vixe, Então, Maria. se você puder, Peraí. não, Como você é que eu pode ficar faço? só um pouquinho para trás. Pra Não, fica só um trás? pouquinho Pera lá. para trás. Tem espaço? Melhorou? Isso, ótimo. Melhorou, perfeito. Melhorou? Vai Tá me dando essas certinho. Você tá indicações aí. centralizada. Tá bom. Tá ok, tá perfeito agora. Show. Então, Tamile, como eu conversei com você, eu vou pedir Sim. que você se apresente agora. Você vai falar um pouquinho Tá. de você. E logo quando você encerrar a apresentação, eu vou voltar e falo para você ficar mais 20 minutos, tudo bem? Queremos Perfeito. conhecer quem é a Tamile. Pode falar. Vamos lá. Então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu gostaria de iniciar a minha fala me descrevendo para as pessoas que não podem me ver, tá? Então, eu sou uma mulher de pele clara, o cabelo castanho escuro, mais ou menos um pouco abaixo do ombro, liso. Estou sentada, estou vestindo uma blusa preta, que eu não sei se dá para vocês verem daí, mas tem escrito Cultura Acessível. Aí embaixo tem a Tá representação em sim. braille dessa escrita. E tem também, não sei se dá para ver, a representação de uns bonequinhos que representam as pessoas, as diferentes deficiências, tá? Aí acho que é isso. Tô de Tá. fone de ouvido, tô de batom, né? Dei uma. E é isso. Então, gente, continuando aqui a minha apresentação, eu sou a Tamile Vieira, sou uma mulher cega, trabalho no setor Braille da Biblioteca Pública do Estado do Ceará, sou pedagoga, minha formação é pedagogia. Sou membro do grupo de trabalho de acessibilidade cultural que tem dentro da Secretaria de Cultura. O que mais que eu posso dizer sobre mim? Também sou membro do movimento de mulheres cegas e com baixa visão. Acho que é isso, né? Sou bem atuante assim nessa área cultural e relacionada a essa questão de leitura acessível, né? Já trabalho dentro do setor Braille. Lá eu sou responsável, né? Além do atendimento do público que chega com essas demandas, eu sou responsável pela produção e adaptação de materiais acessíveis, né? Impressões em braille, digitalização de material acessível. Acho que é isso. Certo, Tamile. Eu gostaria de aproveitar o momento também para me descrever, né, para as pessoas que não Ai, podem ótimo. me ver. Tamile, qualquer coisa me ajuda aí. Tá bom, a gente está aqui para se Bem, ajudar, vai dar certo. eu sou uma mulher de pele morena, um pouco morena, mas um pouco para clara. Tenho os cabelos castanhos escuros. É, é um pouquinho grande, tá abaixo um pouco do ombro, um pouco cacheado. Tô usando um batom também, um batom rosa. Estou com uma blusa branca e tipo uma jaqueta jeans por cima da blusa branca. Também estou de fone de ouvido e estou sorrindo. Bem, então, finalizando as apresentações, Tamile, você vai ter 20 minutos de fala Certo. e ao final dos seus 20 minutos, quando encerrar, a gente vai entrar com as perguntas e comentários que o pessoal vai deixar aqui e eu vou fazer a você, tá bom? Perfeito. Eu vou te pedir, Joyce, só para tu me dar essa indicação de quando estiver próximo de terminar o tempo, para eu não ficar aqui parando, tendo que Tá ouvir a ok, hora, tá? Então, quando faltar assim, também faltam uns tá 5 ok. minutinhos para concluir a fala e tal.
E, por favor, gente, me interrompam, certo? Pode me interromper, Joyce. Algum comentário específico, porque assim, eu não vou saber se vocês estão prestando atenção em mim ou se vocês estão dormindo aqui com a minha fala, porque eu falo demais. Então, se deixar, eu vou até, né? Então, assim, pode interromper, Tá né? Em algum bom. momento, alguma colocação que você achar mais pertinente, que você queira me interromper, pode fazer essa interrupção, tá bom? Tá ok. Tudo bem. Pode Vamos lá, começar. então. Para início, eu gostaria de trazer algumas questões, alguns pontos aqui que eu considero importantes para a gente poder seguir na nossa conversa, no nosso papo mais conectados, assim, até para facilitar mesmo essa compreensão da temática e tudo. Primeiro, eu queria muito agradecer o convite dos administradores aí da página, né, da Bíblia Fora da Caixa, por oferecer esse espaço aqui para a gente discutir essa temática que é tão pouco falada, é tão pouco discutida, e destacar a importância dessa fala estar sendo feita por uma pessoa com deficiência, tá? Isso é muito importante. E eu posso até brevemente aqui explicar o porquê. Nós, pessoas com deficiência, a gente vem de um contexto histórico aí de extermínio, de negação da existência dessas pessoas com deficiência, de exclusão, né? Mais recentemente, nesse contexto, a gente vivenciou um momento em que as pessoas com deficiência, elas não tinham identidade, né? As pessoas, e a gente ainda tem isso, tá, gente? Não acabou por completo, não. Mas o que acontecia? A pessoa com deficiência, ela era conhecida como a cega, a surda, a aleijada, né, o doidinho. A pessoa não tinha uma identidade. Essas pessoas também, elas não tinham voz. Sempre tinha alguém que falasse por elas, que respondesse por elas e até mesmo decidisse por elas, né? E nós hoje vivemos um momento dentro do movimento de pessoas com deficiência em que a gente não aceita mais essa condição. Nós descobrimos que, sim, nós temos uma identidade. Antes de ter uma deficiência, nós somos pessoas, né, com características, com várias características, como eu me descrevi aqui no início, e uma dessas características, no meu caso, é ter a deficiência visual. É uma característica minha, mas não é o que me define. Então, isso é muito importante ressaltar. A deficiência não define a pessoa que nós somos, né? Antes de tudo, nós somos pessoas. Nós entendemos também que, sim, nós temos voz e nós precisamos ocupar esses espaços, esses lugares de fala nosso. Então, por isso, ressaltar novamente a importância de ter uma oportunidade como essa, um espaço como esse, por essa fala estar sendo feita por uma pessoa com deficiência, tá? Um outro ponto que eu considero importante é a respeito da acessibilidade. Muitas pessoas, elas têm uma compreensão equivocada em relação à acessibilidade. Muitas pessoas compreendem a acessibilidade como uma acessibilidade arquitetônica, que é o quê? A rampa que tem lá no espaço, é um banheiro adaptado, é um elevador que tem braille, que consegue, né, entrar uma cadeira de roda. E, na verdade, a acessibilidade ela vai muito além disso, né? Existem vários tipos de acessibilidade, inclusive existe essa acessibilidade, que é arquitetônica, que não é somente ela, mas existe a acessibilidade comunicacional, que é, por exemplo, você vai fazer uma publicação na sua rede social de um evento que você quer divulgar. E aí você você comunica isso através de uma foto. Quando você comunica isso através de uma foto, você está impedindo que, por exemplo, pessoas com deficiência visual não tenham acesso àquela informação. Então, você não está comunicando de uma forma acessível, né? Esse é um exemplo da acessibilidade comunicacional. Uma outra acessibilidade, tipo de acessibilidade que eu acho que talvez seja a mais importante de todas aqui a gente destacar, é a acessibilidade atitudinal, que ela parte da pessoa, né, da atitude, você tem uma atitude inclusiva, uma atitude acessível. Então, quando você tem alguma atitude que, de alguma forma, você impede que alguma pessoa acesse um espaço ou não consiga usufruir de determinado produto, enfim, ou serviço que você oferece, você não está tendo uma atitude inclusiva, você também está impedindo que essas pessoas acessem esses produtos e esses espaços e você impede, né, tira dessas pessoas a oportunidade
de ter acesso a isso, que é um direito, né? A acessibilidade, ela é um direito de todos, de ir e vir, de acessar um espaço, de permanecer nesse espaço, de usufruir de produtos, de serviços, enfim, é tudo isso. E, nesse sentido, é importante destacar também que a acessibilidade, ela não é um benefício, ela não beneficia apenas as pessoas com deficiência. Posso exemplificar isso. Por exemplo, você coloca uma rampa para entrar na sua biblioteca, um exemplo. Aquela rampa, uma pessoa que usa cadeira de rodas, ela pode usufruir daquela rampa. Uma mãe que ela vai com o bebê dela no carrinho de bebê, ela pode usufruir dessa rampa. Um turista que chega na sua cidade, ele vem direto do aeroporto, cheio de malas, ele vai usufruir dessa rampa. Um idoso que tem uma dificuldade de locomoção, ele também vai usufruir. Então, a gente tem que superar essa ideia de que a acessibilidade é um benefício para pessoas com deficiência. Todas as pessoas, elas se beneficiam da acessibilidade, tá? E nesse sentido, só um minuto, gente. Peraí, o meu celular tá falando aqui, eu fui calar a boca dele. Problemas técnicos. Sim, então, né, continuando nessa mesma linha, falando ainda sobre a acessibilidade, a gente tem que compreender que o quê? A acessibilidade é você trazer possibilidades de escolhas, é você oferecer o direito de escolha. Então, quando eu coloco, usando esse mesmo exemplo, quando eu faço minha biblioteca lá e coloco apenas uma escada, eu estou impedindo a entrada de todas essas pessoas que eu citei, da mãe com o bebê, da pessoa que leva a mala, do idoso, de acessarem esse espaço. Quando eu coloco a escada e a rampa, eu estou oferecendo uma escolha, né? Quem está lá, ela pode, se precisar, subir pela rampa, pode subir pela escada, mas eu estou dando essa oportunidade de escolha. E é isso que a gente precisa, enquanto pessoas com deficiência, que todo mundo entenda. Nós também precisamos e temos direito a escolher, tá? Então, esses pontos que eu considero importantes para poder a gente conseguir avançar aqui dentro do nosso papo. Agora, entrando mais no campo cultural, que é a área que a gente vai falar aqui, né? Sabemos todos, acredito, que não vai ser repetitivo se eu ficar falando aqui o direito, que todas as pessoas têm a cultura, isso é constitucional, né? Todas as pessoas têm direito à cultura. Mas, recentemente, assim, tem se discutido bastante a respeito, dentro do espaço da cultura mesmo, tem se discutido a respeito da diversidade, da pluralidade, da democratização ao acesso à cultura. E aí, né, se considera nessas discussões diversos públicos. Se considera a pessoa negra, o índio, o LGBT, né? Compreende que todas essas pessoas elas têm direito a acessar a cultura, a ser artista, né, a produzir cultura e tudo mais. Mas existe uma condição que é o que a gente chama de interseccionalidade, que é a condição que é uma condição que perpassa por todas essas outras condições, né? Que é a interseccionalidade, que é o caso das pessoas com deficiência. Eu explico isso, como é que é? Existe a pessoa negra com deficiência, existe a mulher com deficiência, existe o LGBT com deficiência. E dentro dessas discussões, isso ainda é muito pouco discutido, né? Essa temática não é ainda discutida da forma que deveria ser. Então, a gente tem que ter consciência que a gente precisa ampliar essas discussões, falar mais sobre isso, porque essas pessoas, elas também, né, assim como todas as outras, têm os mesmos direitos, né? E é por isso que a gente está aqui hoje para falar sobre todas essas questões. Então, vamos lá falar sobre o nosso tema da nossa live, que é leitura acessível, né, as diferentes formas de acesso à informação às pessoas com deficiência. E aí eu gostaria de trazer aqui um conceito de leitura, além de muitos outros conceitos de leitura que existem. Tem um conceito que ele diz que a leitura ela é um processo de aquisição e de compreensão de uma informação. Essa informação ela está contida num suporte, né? E ela é transferida através de um código, certo? Que esse código pode ser a linguagem, por exemplo. E que esse código, ele não necessariamente ele é só visual. Ele pode ser visual, ele pode ser sonoro e ele pode ser tátil. E aí a gente entra com o exemplo do sistema Braille, né? Que é o caso do código tátil, certo?
Então, assim, se esse é um dos conceitos de leitura, em nenhum momento ele diz que a leitura ela precisa exclusivamente ser usado um único suporte, que é aquele livro, né, tradicional que a gente conhece, e através de um único código, que é o visual, através das letras impressas nesse livro. Então, se existem tantos suportes e existem tantos códigos, né, e tantas formas de transmitir esse código, por que a gente não considera esses outros suportes e esses outros códigos que existem? Né? Por que a gente não pensa nas pessoas que, porventura, precisem desses diferentes suportes e dessas diferentes formas de acessar essas informações? Que aí eu trago aqui, no exemplo, no caso da pessoa com deficiência visual, né? Nós precisamos desses suportes diferenciados. Ah, Tamile, que suportes e que formas diferentes são essas? Vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, citei o sistema Braille. O sistema Braille, ele é um sistema de leitura e de escrita tátil, né? A pessoa tem acesso a esse código através do tato, então eu leio com as mãos. Ele é um sistema de pontos, tá? Eu não vou aqui me aprofundar, porque eu sei que o nosso tempo é curto, mas se vocês tiverem alguma dúvida depois, quiserem aprofundar sobre isso. Mas é um sistema feito, que a base dele é constituída por 6 pontos, e que esses 6 pontos, eles são dispostos em 3 linhas e 2 colunas, para vocês conseguirem visualizar isso. Vocês podem pensar naquela pecinha de dominó que tem o 6 e o 0. Pronto, aqueles 6 ali que aparecem no dominó, naquela disposição daqueles pontos, é a base do sistema Braille. Aqueles 6 pontos, combinados em quantidades e posições diferentes dentro daquele padrão, eles representam 63 sinais diferentes. Tá? E aí eu posso representar todas as letras, os números, símbolos, matemática, símbolos matemáticos, tudo que você pensar aí pode ser representado através do sistema Braille. E isso é impresso num papel diferenciado, num livro que é um papel mais grosso, certo? Que é um suporte diferente, é um livro, mas é um suporte diferente daquele tradicional que a gente já conhece, né? E as pessoas podem ter acesso através disso. Uma outra forma de acesso à leitura são os livros com fonte ampliada. Então, eles provavelmente vão ser livros maiores, que eu vou ampliar a fonte, né, desse livro, para que pessoas que, por exemplo, tenham baixa visão, que também é um tipo de deficiência, possam conseguir ter acesso a esse conteúdo que está impresso lá. Um outro tipo de acesso são os livros falados. O que são os livros falados? São livros, você pega um livro desse convencional, que vocês conhecem, né? Uma pessoa, ela faz a leitura em voz alta daquele livro, essa voz é gravada, e aí é disponibilizada num CD, num pendrive, e a pessoa que tem interesse, não só a pessoa com deficiência visual, qualquer pessoa, né, se ela preferir, ela pode também ter acesso à informação que é contida nesse livro através desse código sonoro, vamos dizer assim, desse meio sonoro, né? Outra possibilidade que existe são os livros digitais em formatos acessíveis. Então, assim, a tecnologia, principalmente para todas as deficiências, mas especificamente, que é o nosso tema hoje, para a pessoa com deficiência visual, tem facilitado muito a vida das pessoas com deficiência visual. Tem até uma frase que diz, que eu pedi perdão para vocês, eu não vou me lembrar quem disse, tá? Mas depois eu posso procurar e disponibilizar para vocês, que diz o seguinte, que para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Eu tenho eu tenho acesso, por exemplo, a utilizar um computador, um celular, através de um leitor de telas, que é um software que eu instalo, tanto no computador como no celular. E aí, através desse programa, eu consigo ter acesso ao conteúdo textual que está aparecendo na tela para quem enxerga. Ele transforma todo o conteúdo textual da tela em áudio para mim. E aí eu consigo acessar um livro digital. Obviamente, ele precisa estar em formato acessível, né? O que é um formato acessível, Tamile? É um PDF que não está em imagem, né? Às vezes as pessoas não printam lá a tela e o texto aparece na tela, mas ele está salvo em forma de imagem. Pois é, aquele PDF não funciona para a gente, tá?
Então, é o PDF que eu posso editar, que eu posso navegar dentro do texto, tá? Então, eu posso ler um livro, eu posso digitar um texto no computador ou no celular. Então, assim, essas são as diferentes formas, né, recursos e suportes que possibilitam a pessoa com deficiência ter acesso à leitura. E aí, vocês devem estar se perguntando, beleza, Tamile, tu já explicou aqui pra gente, né, quais são os recursos que existem, como é que acontece, como é que... Mas eu quero saber o seguinte, na prática, como é que eu promovo uma leitura acessível? Né, vocês devem estar se perguntando isso. Com todos, eu preciso ter todos esses recursos, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter e fazer para promover uma leitura acessível nos diferentes espaços. Quando eu falo de diferentes espaços, que a gente compreende que a leitura ela não acontece apenas dentro da biblioteca, né? Ela acontece em todos os espaços, né? Nas escolas, em casa, né? Em espaços de socialização, enfim. Em muitos espaços a gente pode promover essa leitura acessível. E aí, vamos lá para a parte prática. Você trabalha numa biblioteca, e aí, o que você pode fazer para começar a promover? Eu tenho que ter tudo isso, Tamília, eu tenho que ter uma atitude inclusiva, eu tenho que ter todos esses recursos, eu tenho que ter toda a condição para começar a pensar numa leitura acessível? Não, o ideal é que seja, né? Mas a gente sabe, dentro da nossa realidade, que isso é muito difícil. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é atitude. Né? Cada passo que a gente dá, seja um de cada vez, lógico, a gente já não está mais no mesmo canto. Né? Então, a gente precisa ter consciência disso. Então, vamos lá. Existe uma fundação aqui no Brasil, chamada Fundação Dorina Nowill, certo? Que ela fica em São Paulo, vocês podem acessar a página lá. O que você pode fazer? Se você tiver um CNPJ, se você for pessoa física e tiver deficiência, ou se você não for pessoa física, mas tiver um CNPJ, você pode fazer um cadastro nesse site, nessa instituição, e solicitar livros acessíveis, certo? Lá eles produzem livros em braille, livros em áudio, livros em fonte ampliada junto com o braille, né? Então você pode solicitar esses livros. Tamília, eu vou pagar para isso? Não. Existe a Lei de Direitos Autorais que permite que eu possa pegar qualquer livro e transformar em formato acessível, sem precisar pagar, né, os direitos autorais, sem ter nenhum custo, para disponibilizar isso a esse público que necessita, que é o público com deficiência, tá? Então, você pode acessar e solicitar isso, esse material, para você começar a montar o seu acervo acessível. Tamile, mas para que eu vou comprar solicitar um monte de livro em braille e um monte de livro em áudio, se lá onde eu trabalho, na minha biblioteca, na minha escola, não tem nenhum cego? E aí eu pergunto para vocês, por que será que não tem nenhum cego? Né? Vocês já pararam para pensar nisso e para se perguntar isso? Né? Por que será que não aparece nenhum cego lá? Falando agora de forma geral, nós, seres humanos, a gente só vai no lugar onde a gente sabe que a gente vai ser bem acolhido e onde tem aquilo que a gente procura. Não é verdade? Se a gente não vai, tem alguma coisa de errado. Se não vem ninguém aqui, tem alguma coisa de errado. E só uma coisa que eu queria deixar claro também é que essa condição, muitas vezes, da pessoa cega, né, que é o que a gente está falando aqui agora, não procurar esses espaços de leitura, ela não é uma condição inerente só às pessoas com deficiência. Nós sabemos, né, vocês que são bibliotecários aí, que trabalham com leitura, são professores, que o brasileiro ele já não tem esse hábito de leitura. Não é verdade? Quantas pessoas vão na biblioteca? Né? Se a gente for... Então, assim, o grupo de pessoas com deficiência, ela é uma reprodução da sociedade. Né? O que acontece não é exclusivo da pessoa com deficiência. É claro que nós temos diversos outros fatores e outras variáveis que influenciam nisso, pioram esse cenário, mas não é só por conta disso, por eu ter uma deficiência, que eu não estou acessando e não sou um leitor, não frequento esse tipo de espaço, tá? Mas eu preciso, como eu falei lá no começo, né, dar oportunidade a essas pessoas, da escolha delas. Eu quero ir ou não quero ir. Porque, inicialmente, se tem um espaço que não oferece esses recursos, que não oferece uma postura inclusiva, eu já estou criando uma barreira para que essa pessoa ela não possa frequentar o meu espaço. Eu não estou dando esse direito de escolha a ela. Então, que eu falei, não esperar que a pessoa vá até o seu espaço para você começar a pensar
em acessibilizar o seu espaço. O que você pode fazer? Solicitar esse material acessível. O que você pode fazer? Você pode fazer uma formação com as pessoas que trabalham no mesmo espaço que você. Será que essas pessoas elas conhecem a realidade da pessoa com deficiência visual? Será que essas pessoas elas estão aptas, estão preparadas a receber esse público quando esse público chega até lá, né? Quando eu falo promover leitura acessível, não é só botar o livro lá para a pessoa cega poder chegar e acessar aquele livro, não. É muito além disso. É a atuação da pessoa com deficiência em todas as frentes. Por exemplo, quantas pessoas trabalham no mesmo espaço que vocês trabalham? Quantas pessoas com deficiência frequentam os mesmos espaços que vocês frequentam? Quantos amigos com deficiência vocês têm? Né? Então, a gente é preciso dar oportunidade a essas pessoas para que as pessoas com deficiência elas podem atuarem, por exemplo, como bibliotecários. Né? Eu conheço vários bibliotecários que são cegos. Elas podem atuar fazendo uma contação de história. Elas podem trabalhar numa editora. Elas podem trabalhar numa loja vendendo livros. Por que não? Porque que a gente pensa, muitas pessoas pensam que é o que a gente chama de capacitismo. A gente avalia a capacidade da pessoa pelo fato dela ter uma deficiência. E isso é algo que a gente precisa desconstruir, quebrar esse paradigma, tá? Porque as pessoas com deficiência são capazes, sim, elas só precisam que sejam dadas a elas oportunidades de elas realizarem aquilo que elas desejam, né? Então, continuando, posso promover leitura acessível, eu posso disponibilizar lá esse material. Os computadores que eu tenho no espaço onde eu trabalho, esses leitores de tela que eu citei aqui para vocês, tem leitores de telas gratuitos que você pode pesquisar na internet, que você baixa no computador. Ah, vai enlouquecer meu computador, eu vou usar meu computador e ele vai ficar falando direto lá no meu ouvido. Não, né? É um programa em que a pessoa com deficiência visual, quando ela vai utilizar, ela acessa aquele programa, ela ativa, aí ele passa a ler. Quando ela termina de utilizar o computador, ela desativa e o computador vai, né, pode ser compartilhado com outras pessoas que não tenham deficiência visual, certo? Para além disso, eu vou fazer uma contação de história lá na praça da minha cidade, né? Vocês já pensaram em fazer uma contação de história acessível? Como é que seria isso? Como é que seria eu não só contar a história, mas eu trazer materiais concretos que, por exemplo, a criança cega que está lá assistindo essa minha contação de história, ela possa tocar nisso, para que ela aproximar ela ao máximo possível daquela história que está sendo exposta ali. Ou eu usar uma linguagem mais simplificada para que as pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, possam compreender o que está sendo passado. Ou, de repente, eu tenho um intérprete. Eu coloco um intérprete para que ele verbalize a história que ele está contando e, ao mesmo tempo, ele sinalize em libras, para que crianças surdas também tenham acesso a essa história. Então, assim, são... Outro exemplo aqui que eu lembrei agora. Nós aqui em Fortaleza, na Bienal, inclusive, já fizemos isso em vários outros momentos dentro da biblioteca, mas a última vez que nós fizemos foi na Bienal, certo? Do ano passado, deixa eu ver, eu estou perdida com esse negócio dessa quarentena, gente, deixa a gente desorientada. A gente está em 2020, foi em agosto do ano passado. 2020. Pronto. Em agosto do ano passado, nós promovemos uma leitura compartilhada dentro da Bienal. Sempre, antes de qualquer palestra, alguma pessoa vinha e lia um trecho de algum livro que tinha a ver com a temática da Bienal. E aí, um dia, nós resolvemos abrir uma mesa com a leitura compartilhada, que consiste no quê? A gente juntou 3 pessoas, uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa surda e uma pessoa cadeirante, com deficiência física, para intercalarem a leitura de um texto, né, que eu não vou lembrar qual é agora, acho que era falando sobre a cidade, as pessoas e as cidades, alguma coisa assim. E aí, como é que era? A pessoa surda começava interpretando em libras esse texto, falando em libras. Depois de um tempo, a pessoa cega lia esse texto em braille, então ela estava lá com um papel em braille, lendo e verbalizando isso para as pessoas que estavam ouvindo. E a pessoa com deficiência física fazia a leitura tradicional, né? Então, assim, foi muito bacana para mostrar para as pessoas que estavam ali que nós precisamos romper essa compreensão de que leitura é apenas feita de uma forma, em um único formato, com um único suporte daquela forma tradicional. Então, é uma forma de promover a leitura acessível e de sensibilizar essas pessoas a essa causa.
Olha só, uma pessoa surda, ela consegue ler, uma pessoa, né, cega, ela consegue também ler. Então, também é uma forma de promover essa leitura acessível, tá? Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês, prático. Eu posso solicitar esse material e também utilizar esse material, por exemplo, na formação de professores. Né? Eu posso dizer, gente, olha, vocês já ouviram falar em Braille? Olha aqui como é que é um livro em Braille. Né? Provocar esses professores, ou até mesmo os funcionários que trabalham junto com vocês, se já, né, já pensaram nisso. E aí sempre, gente, sempre, como eu coloquei já no início da minha fala, sempre que possível, né? Algumas vezes realmente não tem essa possibilidade, mas sempre que possível é indispensável que a pessoa com deficiência participe de todo esse processo, tá? Que a pessoa esteja ali falando, explicando. Até um exemplo que eu dou aqui, quando eu falei lá existe uma máxima que a gente utiliza no movimento das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, imagine aí vocês terem uma ideia, é como se alguém fosse escrever uma biografia sobre você sem lhe consultar, né? Dando um exemplo assim bem prático. Então, imagina aí, aquele livro, você não foi consultada, você nem sabia da existência dele. Aquele livro provavelmente vai falar muito pouco sobre você, né? Porque ele está falando de você através da percepção de uma outra pessoa. Mas não é você. Né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Toda vida que forem falar de nós, forem fazer algo para nós, exigimos, é importantíssimo que nós estejamos presentes nesses espaços, né? Como eu falei, ocupando o nosso lugar de fala dentro, né, desse contexto cultural que é o que a gente está falando agora. Que mais? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Quanto tempo tem aí, Joyce, ainda? Eu vou falando e... Ah, já Já deu. deu? Olha aí. Já, mas não tem problema. Se quiser ainda complementar alguma coisa, eu Não, sei acho que que... nós já temos perguntas e Olha comentários. aí. Não, e só complementando aqui, porque eu falei, acho que eu deixei uma pergunta aqui no ar, né? De quantas pessoas vocês encontram ocupando os mesmos espaços que vocês ocupam, que tenham deficiência, né? Pessoas com deficiência que ocupam os mesmos espaços que vocês. Quantas pessoas trabalham junto com vocês? E aí vocês devem estar perguntando, devem estar, né? Pela cabeça de alguns deve estar passando, essas pessoas, elas são muito poucas, né? É por isso que a gente não tem acesso a essas pessoas. E aí eu posso trazer um dado aqui para vocês que o último censo do IBGE que foi feito em 2010. Então, por aí vocês tiram que esse número já não representa a nossa realidade hoje. Essa pesquisa indica que no Brasil existem 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Isso representa aí 23,9% da população brasileira. Dentro dessa porcentagem, 18% dessas pessoas que declaram ter alguma deficiência têm deficiência visual. Então, cadê esse povo, gente? Né? Onde é que está esse povo? A gente tem que ir lá, né? Vamos saber por que essas pessoas não estão ocupando esses espaços. Porque, assim, a questão não está em nós, não é a deficiência que nos impede. É o meio em que nós vivemos que não nos oferecem as condições necessárias de nós termos uma atuação em iguais condições às demais pessoas. Então, acho que é isso, né? Dá para encerrar por aqui, vamos ver aí o que o povo está comentando e querendo saber, que a gente direciona mais a nossa fala. Tá bom, tá certo. Antes de entrar nos comentários e perguntas dos espectadores, Sim, eu gostaria de fazer um tá. comentário. Eu moro atualmente em São Carlos, né, São Paulo. Sim, Faço uma outra graduação aqui no Instituto Federal. sim, E quando eu entrei no ano de 2017, nós não tínhamos, como é uma instituição aqui, o campus da instituição ainda é pequeno, sim, nós não tínhamos na instituição pessoas com deficiência. com algum tipo de deficiência. Com deficiência, nós não tínhamos. Quando foi no ano, nós estamos em 2020, né? No ano passado, no primeiro semestre, no curso que eu faço, que é de análise e desenvolvimento de sistemas, entrou duas pessoas com deficiência visual para fazer o Que curso. legal. E é muito, sim, muito legal e entra muito em questão no que você comentou
de que a gente, no caso, a gente percebeu que a instituição, ela, apesar do seu suporte que ela tem, ela ainda não estava preparada para Sim, receber esse público. Então, quando eles entraram, a coordenação do curso, a reitoria, né, aqui, eles tiveram que meio que correr para sim, tentar adaptar e conseguir material para que esse público também pudesse isso. ter acesso ao conteúdo. Então é muito de encontro com o que você falou. Foi necessário é, ter a entrada desse público na instituição para que a instituição pudesse se tornar um pouco mais acessível, né? Que Sim, ainda tem as suas limitações, né? Mas e é engraçado, você estava comentando do software que você utiliza no computador e no sim. celular para ler a tela, que eu tenho aula com um deles, né? Com dois Hum, deles, na verdade. E aí a gente tem aula de programação, eles conseguem, eles fazem tudo certinho, né? Não tem nenhuma limitação quanto a isso. isso. E é engraçado que às vezes o computador, ele fica falando, né? Tudo que vai Isso. passando na tela. E às vezes ele dizia assim, ô gente, desculpa, o meu computador tá falando comigo. E assim, é muito Isso. interessante como às vezes quem coloca essa limitação somos nós, Isso, né? perfeito. Nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, a gente é que os limita, Isso. né? Então a gente precisa realmente repensar e rever as nossas atitudes quanto a isso, É, né? é isso. E, Joyce, é muito importante também ressaltar essa parceria com outras instituições, com outras esferas, que não seja a cultura, com a educação, trabalhar com essa coisa da transversalidade mesmo. Por quê? No caso que você citou aqui, a pessoa com deficiência, né, ela rompeu ali todos os limites, todas as barreiras que ela tinha e conseguiu chegar até a instituição. Mas tem pessoas que não têm essa oportunidade, né? Então, vai muito daquilo que eu falei. Não vamos esperar que essa pessoa chegue até nós para a gente começar a considerar a existência dela. Então, assim, vamos pensar que eu tenho um espaço, eu tenho a minha escola, eu tenho a minha biblioteca, eu trabalho numa biblioteca. O que, é que eu posso fazer para saber onde é que essas pessoas estão? Então, de repente, eu posso fazer uma parceria com as escolas municipais, né? E eu posso ir lá saber, gente, olha, dessas escolas, quantos alunos com deficiência tem matriculados aqui? Vamos promover uma ação juntos, né? Vamos firmar uma parceria aqui para a gente promover uma ação juntos que seja acessível, que atenda também a esse público. É importante dizer também que nós não entendemos a acessibilidade como a gente sabe que é um processo que para início é isso mesmo, mas o que a gente almeja é que essas ações acessíveis elas não sejam pontuais, não seja uma ação que aconteça na semana da pessoa com deficiência. Aí todas as instituições vão promover alguma ação. Então a gente tem a oportunidade de acessar essas ações, né, nesse período e o resto do ano inteiro. Né? Então, assim, é importante que aconteça, é importante que, né, se fale disso para dar uma visibilidade, mas é importante também que a gente pense nisso no restante do ano, né? E que não faça uma Sim. ação exclusiva para a pessoa com deficiência. Vou fazer uma leitura aqui para cego, né? Vou fazer uma contação de história para cego. Eu posso fazer uma contação de história aqui junto de pessoas cegas, pessoas com deficiência intelectual e crianças comuns, juntar todas elas e fazer uma contação de história acessível, né? Uma outra parceria muito importante também é duas, aliás, que eu queria lembrar. Uma é com a Secretaria de Saúde, né? Os agentes de saúde são pessoas que elas estão dentro da casa dessas famílias diariamente. Então, eles são assim, um bom indicativo para você saber onde é que estão essas pessoas. Né? Se tem pessoas com deficiência na sua região, onde é que mora, quais são as condições que essa pessoa vive, certo? A gente também tem a Fundação Dorina Noil, que foi aquela que eu falei do início, né? Que é uma fundação que tem em São Paulo, que disponibiliza esses livros em formatos acessíveis. Ela tem um projeto que é chamado de Rede de Leitura Inclusiva, certo? Que é uma rede construída por pessoas com e sem deficiência, de diversas áreas, pedagogos, bibliotecários, pessoas da sociedade civil mesmo, que promovem ações acessíveis dentro do campo da leitura, tá?
Então, assim, em todo o território nacional, a gente tem representação dessas pessoas. Então, você que está no seu estado aí, você pode procurar saber, procurar sua biblioteca, a rede de leitura inclusiva. Tem alguém que representa essa rede aqui no meu espaço? Vamos trocar experiências, né? Vamos se juntar aqui, vamos promover essas ações juntos, vamos nos fortalecer. Porque o que a gente precisa é disso. A gente está numa luta, nós, pessoas com deficiência, e é importante também esse apoio de vocês, que vocês se juntem a nós nessa luta, né? Que aí a gente vai conseguir avançar muito mais do que o que a gente tem conseguido avançar até hoje, tá? Sim, sim, de fato. Bem, vamos lá. Eu vou ler um comentário e uma pergunta, tá bom? Tá bom. O comentário é da Angelita Ah, Borbolita. Olá, Angelita! Beijo, Tamile! Um beijo de Angelita! São Paulo. A Angelita, gente, inclusive é uma pessoa, tá, que está muito envolvida, está à frente dessa rede de leitura inclusiva que eu falei para vocês. Ela é da Fundação, trabalha na Fundação Dorina, então é uma excelente pessoa aí para vocês, né, tentarem contactar, né, através do site, você consegue contactar a Fundação e afinar aí essas questões que vocês possam vir a ter aqui depois da live, porque a gente sabe que uma live não é suficiente para esclarecer tudo, né? É verdade. Bem, temos uma pergunta da Salete Cecília. Tá. Você faz parte, eu acho que você já respondeu, mas você faz parte da rede de leitura inclusiva da Fundação Dorina Novil? Faço parte da rede de leitura inclusiva aqui no Ceará, tá? A gente teve até no final do ano passado, o Seminário de Cultura Acessível, que o GT de Cultura Acessível promoveu aqui. O segundo Seminário de Cultura do Acesso, na verdade, é o nome. E nesse seminário, também a Angelita esteve aqui com a gente trouxe a rede de leitura inclusiva também para discutir algumas questões e algumas ações dentro da área da literatura. Foi muito bacana. Excelente. Temos um comentário da Sueneide Colares. Trabalho no núcleo fazendo adaptação de atividades escolares para crianças com deficiência visual. Ah, que legal. Bacana, olha aí, né? Temos Mais uma outro... pessoa aí que trabalha com essa produção de materiais acessíveis. Muito bacana. É verdade, por mais trabalhos assim, né? Por mais Também. trabalho, por mais pessoas assim. Isso mesmo. Eu vou ler agora mais um comentário e uma pergunta, tá bom? Tá. Temos o comentário da Salete. Ela diz assim: lembre dos 6 eixos do Romeu Sasaki. Acho que Do eu pronunciei Sassá. assim. Ou as mais importantes no contexto do acesso à informação e leitura. Ah, pronto. Tá. Pode Não, falar. é só um E depois comentário eu da venho com a Salete, né? pergunta. Porque é importante, assim, quem quiser saber mais, o Sassá, que ele é uma pessoa que tem uma produção muito interessante, que vocês podem procurar, podem ler, assim, principalmente nessa área da educação inclusiva, assim, vocês vão encontrar muita coisa interessante que pode também ajudar nessa aproximação, né, com esse público, tá? Com essa temática. Isso. Já fica a dica, Já né, fica a pessoal? dica. Sasaki, Isso. hein? Romeu Sasaki. Temos uma pergunta do Eric Pires. Na sua opinião, a acessibilidade atitudinal é a mais difícil de se trabalhar? Observação, você é muito bonita. Obrigada. Obrigada pelo elogio. Na minha opinião, eu acho que sim. Porque, assim, se a gente for pensar, muito... As pessoas, né, já é muito complexo. O ser humano já é muito complexo, né? E se nós formos pensar nos outros tipos de acessibilidade que eu citei aqui, que é a acessibilidade arquitetônica, que é a acessibilidade comunicacional, dentre tantas outras, elas deveriam partir de uma acessibilidade atitudinal. Porque a pessoa que vai pensar em colocar a rampa lá, porque ela vai considerar que existem diversas pessoas que podem usufruir dessa rampa, né? A pessoa que vai fazer uma publicação na página dela, nas redes sociais, e ela vai pensar em acessibilizar essa publicação, porque ela considera que outras pessoas talvez possam não ter acesso naquele formato que ela vai colocar, essa pessoa está tendo atitude, está tendo uma atitude inclusiva, está tendo uma atitude acessível. Então, acho que tudo parte mesmo dessa acessibilidade atitudinal.
E realmente é muito difícil, assim, porque a gente sabe que é um processo, né? A gente vem de um contexto histórico aí de realmente essas questões elas não eram discutidas, elas não eram faladas, né? Tinha essa questão da invisibilidade da pessoa com deficiência. Então, realmente é um processo a gente conseguir quebrar esses paradigmas e mudar o pensamento das pessoas. Mas nós estamos hoje aqui para isso, né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente conversa sobre isso, né? Mais a gente quebra essas barreiras e faz com que as pessoas compreendam a importância delas de terem essa atitude acessível. Sim. Excelente fala. Tamile, só gostaria de fazer um Tá, comentário antes de entrar no próximo comentário. certo. Nós estamos a 54 minutos já de Já? Meu live, né? Deus. Passou muito Muito rápido. rápido. E o Instagram, ele nos limita a 59 minutos. Então, a gente Isso. tem mais 5 minutos aí. Tá. Eu gostaria de saber de você se, como nós temos ainda bastante perguntas e comentários, Sim. se a gente poderia, ao final dessa, abrir uma outra live para a Sim. gente fazer os comentários e perguntas. Pode ser? Pode, por mim, ok. Eu só vou te pedir, Joyce, deixa eu Ok. te aproveitar para falar uma coisa antes que caia. Eu tive muita dificuldade de Tá. aceitar a tua solicitação para participar da live, mas apareceu fácil aqui para mim para eu enviar um convite a participar. É a mesma Isso. coisa, ou se eu fizer tem o mesmo efeito? Se você fizer, tem o mesmo efeito, porque aí quando eu convidar você, ele já aciona a tua câmera diretamente. Não, mas eu tô dizendo, se eu te mandar o convite a participar da live, chegar aí para ti, tu aceitar, também ele já me aciona a minha câmera para que eu inicie a live. Isso, Pronto, pois isso. então vai acontecer isso. Se cair, eu entro e envio essa solicitação, porque fica mais fácil aqui para eu achar. Tá Tá bom? bom, então. Tá bom. Vamos lá. Temos um comentário da Matere Sampaio. Uma coisa assim, Ah. Matere Sampaio. Muito bem colocado essa observação, Tamile. Ah, obrigada. Temos outro comentário da Beijo. Ah, professora Tereza. Raimunda Marinho, que é a professora da Universidade Federal do Maranhão, que ela disse assim: concepção clara e pontual. Ah, olha lá. Obrigada, gente. Obrigada aí pela participação, pelos comentários. Temos bastante pessoas assistindo. Ah, Tem uns 64 pessoas aqui ao vivo com a gente. caramba. Obrigada, gente, pelo carinho, pela atenção, pelos comentários. Sintam-se abraçados, né? Recebam um abraço virtual, já que a gente não pode dar um abraço, né? Então recebam aí o meu abraço Sim, virtual. tá bem. Temos um comentário da Deite. Ela diz assim: essa discussão não fez parte da minha formação como pedagoga. Uma falha. Uma falha. Pois é, nem da minha. Né? Nem da minha. Né? Eu sou pedagoga e assim durante a minha faculdade eu tinha uma disciplina de educação inclusiva, mas é assim algo mesmo bem pontual e bem superficial, né? Não dá conta, né, do que a gente precisa compreender e precisa saber para atuar enquanto, né, profissionais. E muitas questões foram feitas mesmo, colocadas por mim, feita provocação a partir de mim, né? Quando o professor estava lá, eu ia lá e questionava, perguntava, né? Mas, assim, acho que essas questões, como eu já falei, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente discute, quanto mais a gente conversa, né? Mais a gente vai ampliando esses repertórios. E, assim, gente, procurem sempre ter esse contato com a pessoa com deficiência, qualquer que seja a deficiência. Né? Você tem dúvidas? Às vezes, o que aconteceu na faculdade comigo? O professor dizia, olha, eu não sei como lidar com isso, eu vou passar uma atividade, eu não sei como fazer com você. Então, é ouvir o outro, né? Como é que eu posso te ajudar? De que forma eu posso te ajudar? Se você também não sabe, vamos pensar juntos, né? Não ter aquela postura, como eu falei, capacitista de já entender que aquela pessoa ela não é capaz pelo simples fato dela ter uma deficiência. Então, vamos dar essa oportunidade e se a gente não sabe como fazer, vamos perguntar e vamos construir isso juntos. Vamos aprender Vamos juntos, aprender, né? isso. Bem, Tamile,
só um comentário meu Tá, também. Depois desse comentário, vai encerrar aqui, aí eu vou abrir a outra live, tá certo. bom? Tá, ok. Eu fui ter o maior contato e pensar mais essa questão nessa minha outra graduação que eu estou fazendo aqui. Porque eu comecei a participar de um projeto de extensão que uma professora minha começou a promover de ensino de informática a pessoas com deficiência Ah, intelectual. bacana. Então, no começo, foi de certa forma, não posso dizer que uma barreira, mas a O gente ficou um impacto, né? pouco, isso, com aquele impacto, nossa, como é que a gente vai fazer? A gente não tem um contato frequente, né? O que que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com a situação? Isso. Então, foi a partir desse projeto que eu comecei um pouco, né? Uhum. A pensar mais nessa questão, pensar na questão da acessibilidade Isso. e entender o lado do outro, né? Isso. Então, e também como a nossa querida amiga já comentou aqui agora há pouco, que ela não teve essa discussão na formação dela, eu também não tive essa formação nem no curso que eu fiz em biblioteconomia e Sim. aqui eu fui ter um pouco mais, posso dizer, de senso ou de formação participando do projeto, que Sim. aí a gente foi estudar os dados do IBGE que você mencionou aqui, Uhum. que a gente, como não vê, a gente imagina que esse público é pequeno. Isso. Perfeito. E quando a gente se depara com dados e estatísticas, nós ficamos, nossa, gente, tem muita gente. A live tá encerrando, meu Deus, tô vendo aqui. Eu vou Até encerrar e já, abrir né? O a outra, pessoal tá aí que bom, quiser Tamir? volta para continuar assistindo a gente. Até mais, gente. Isso, gente, vamos voltar, hein? Temos muitos comentários e perguntas para nossa querida Tamile. Vamos aproveitar o momento. Tá bom, gente, vou encerrar aqui e abrir Tá a bom. outra, hein? Até mais, Até Tamile. já.